Amém. Graças a Deus, graça e paz, meus amados irmãos, da parte do Senhor, nosso Deus e de Jesus Cristo, e estamos mais uma vez na presença do Senhor, no templo, em sua casa, casa de oração, casa de adoração, casa onde nós cultuamos a Ele, em nome do Senhor Jesus. Convidamos a todos vocês para lerem comigo o Salmo de número 2. Salmo de número 2. Fala sobre o reinado do ungido de Deus. Diz assim esse salmo: Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados os que nele se refugiam. Bem-aventurados os que em Deus se refugiam, os que buscam refúgio nele. Então vamos orar nesse instante, pedir a bênção de Deus, sua graça, seu amor, sua misericórdia, mais e mais sobre as nossas vidas nessa noite. Querido Deus, em Tua presença, Pai amado, levantamos a nossa voz em oração essa noite, gratos a Ti, Senhor, pela Tua presença em nós, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Grato a Ti, Senhor, por tudo o que o Senhor Deus tens realizado em nossas vidas, pelo favor do Senhor para conosco, em tudo, em todas as áreas. Nós Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos, e com o nosso coração firme em Ti, Senhor, fazemos essa oração nessa noite, Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe cada vez mais, através desse momento de culto, através dessa devocional, que sejamos mais e mais edificados e fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor. Abençoa, Pai, todo o Teu povo, toda a Tua igreja, espalhada por essa cidade, por esse estado, pelo Brasil, pelo mundo. Deus, fica com o Teu povo,
Pai, perdoa nossos pecados nessa hora, nos purifica e nos concede, Deus, mais força e habilidade para continuarmos vencendo, triunfando sobre o pecado, sobre as tentações, sobre a nossa natureza pecaminosa, sobre esse mundo, sobre as investidas do maligno. Senhor, nos dá a vitória a cada dia, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. E que o Senhor nos faça temer a ti com mais fervor, que o Senhor nos faça buscar mais e mais a presença do Senhor, que estejamos sempre, ó Deus, nos refugiando em ti, Senhor, buscando em ti, Pai amado, esse abrigo seguro nas tribulações, nas aflições. Pai amado, nós oramos a ti nessa direção e pedimos que o Senhor fique conosco na noite desse dia e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial. Sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial. Sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede
Aleluia. Continuando nesse momento de louvor. Vamos continuar adorando o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, medir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas do coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, medir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas do coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, profundas do coração. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, nosso Deus, mais uma vez no livro dos Salmos, o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos ler a partir do verso 1. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem
e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus aplique a porção lida da sua palavra em nossos corações nessa noite. Meus irmãos, vamos falar da última parte desse salmo, que vai do verso 8 ao verso 11. O salmo está dividido em pelo menos 3 estrofes. A primeira, do verso 1 ao verso 3, fala sobre quem é Deus e sua implicação e seu resultado. Já vimos essa parte. A segunda parte fala da cidade onde Deus mora, do lugar da habitação de Deus e sua implicação e seu resultado, do verso 4 ao verso 7. O Senhor, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, o nosso defensor, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele está sempre perto de nós, Ele está sempre pronto a nos socorrer pela sua imensa graça e misericórdia. Portanto, nós, como seus servos, como seus filhos, não devemos temer no dia da adversidade, não devemos ter medo no dia da provação, não devemos nos amedrontar, entrar em pânico, nos entregar e nos prostrar diante das tribulações apresentadas pela vida, porque estamos na presença de um Deus todo-poderoso. Estamos na presença de um Deus que não falha, que não vacila em socorrer os seus servos. Ainda que muitas vezes Deus permita nós passarmos por certas dificuldades, por certas provações complicadíssimas, Ele não permite que nós pereçamos, Ele não permite que nós pereçamos em meio a essas tribulações. Ele está conosco, assim como Ele esteve com Daniel na cova dos leões, assim como Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo,
naquela fornalha onde o fogo foi aquecido 7 vezes mais. O nosso Deus está presente conosco. Ele está no seio da igreja, como ele esteve presente com Moisés no Egito, com o seu povo no Egito, como ele esteve presente com os seus santos profetas, com os patriarcas, com os apóstolos. Ele continua presente no seio da igreja através dos séculos. E Deus habita num lugar inabalável, num lugar indestrutível, que não pode ser abalado, que não pode ser destruído. Enquanto o mundo está num caos todo, numa turbulência completa, enquanto muita gente, por não ter a fé nesse Deus, está desesperada, angustiada, vivendo em pânico, vivendo sem a esperança eterna, o povo de Deus está habitando onde Deus habita, e onde Deus habita há serenidade, a calma, a tranquilidade. Os versos 4 a 7 é um contraste dos versos 2 e 3, que na cidade de Deus há o rio da graça, há o rio da misericórdia, há o rio do amor, há o rio da compaixão e do favor de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Portanto, as nações podem se enraivecer, elas podem viver de maneira conturbada, podem bramar, podem se levantar, se revoltar contra Deus, contra a igreja, que a igreja não se abala, ela não pode se abalar. O Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor, a igreja que é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está conosco, meus irmãos, é o Senhor dos exércitos do céu, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, o Criador da terra, o Criador do mar e de tudo o que neles existe e há. Ele é o Senhor da igreja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus fiel, que prometeu estar presente com o seu povo através dos séculos, e ele tem cumprido sua palavra. A partir do verso 8 ao verso 11, podemos ver aqui o que Deus fez no passado. O que Deus fez no passado, que também se aplica ao que Deus faz no presente e ao que Ele há de fazer no futuro, o que Ele há de fazer à medida que os dias e os anos vão se passando. Primeiramente, temos um convite dos salmistas a contemplarmos aquilo que Deus fez depois da peleja vencida pelo poder de Deus, peleja esta que nem ao menos se deu início. O rei Senaqueribe, com o seu exército, cercou a cidade de Jerusalém, cercou a nação de Deus, a fim de destruí-la. E antes mesmo que a guerra partisse para
para valer, antes que ela iniciasse para valer, o Senhor Deus deu cabo de todos aqueles homens, de todos aqueles soldados do exército de Senaqueribe. E, logo após essa obra feita por Deus, os salmistas, os filhos de Corá, convocam a nação, convocam o povo para contemplar o que Deus fez. O que Deus fez num passado bem próximo. O contexto aqui é de um passado bem próximo. Logo após a vitória sobre o exército da Assíria, os salmistas no templo passaram a cantar e a convidar o povo a vir para contemplar o que Deus havia feito. Os convidados aqui são todos os servos de Deus, através dos séculos. Naquele tempo, eram os judeus, a nação como um todo. E também passou a representar todos os povos de Deus espalhados pelo mundo fora. Então, temos esse convite. No verso de número 8, o salmista, ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolação ou que assolações efetuou na terra. E a grande pergunta é: o que Deus fez? O que Deus realizou? Quais são essas obras de Deus? Eu vou ler aqui o verso 8 em 3 versões diferentes. Na versão, na linguagem de hoje, diz assim: venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Na NVI, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Na Bíblia, Nova Bíblia Viva, venham, vejam as grandes obras do Senhor, vejam como Ele castigou várias nações com a destruição. Primeiro, somos convidados a contemplar, a ver aquilo que Deus tem feito. E o que é que Deus tem feito? Pelo contexto aqui do Salmo. Deus, Ele havia acabado de dar a vitória ao povo dele sobre Senaqueribe, rei da Assíria, e o seu exército. Então, os salmistas têm aqui em mente um passado bem recente, algo que Deus havia feito em um passado bem recente. Eles prosseguem discorrendo sobre o livramento que Deus havia dado para toda a nação, para todo o seu povo, por meio do seu poder, por meio da sua força divina e extraordinária. Deus deu esse livramento para o seu povo, o qual se evidencia que Deus é o único, o eficaz e fiel protetor de seu povo. Deus havia destruído o rei Senaqueribe e seu exército, cerca de 185 mil pessoas
Deus havia destruído numa hora só, de uma vez só, sem que o povo de Deus interferisse. Então a vitória partiu diretamente, único e exclusivamente de Deus, sem a intervenção do povo. Tal fato nos leva a entender, a crer, a fortalecer a nossa fé de que Deus, na verdade, é o Senhor da história e Ele está no comando e no controle de todas as situações. Louvado seja o seu santo nome. Então, o que foi que Deus fez? Deus castigou nações, diz aí no verso 8, que assolações Ele efetuou na terra. Ele castigou nações, destruiu nações, diluiu nações, como ele diz aqui no verso de número 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então, bramam nações, Deus, ou melhor, os salmistas têm aqui em mente povos inimigos que se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja. Não adianta se levantar, não há sucesso para eles, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, fiel e verdadeiro, está com o seu povo. Então, Deus destruiu, Ele dissipou nações, povos, e Ele fez o que mais? No verso de número 9, Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Então, Ele derrotou os exércitos inimigos, Ele destruiu as forças armadas que vieram contra o povo dele, Ele acabou com os seus carros, acabou com os seus arcos, acabou com as suas lanças, desarmou o povo, e Deus deu assim vitória à sua nação. Deus deu vitória ao seu povo. Meus irmãos, e o favor de Deus jamais deve ser esquecido por nós. O favor de Deus jamais deve ser esquecido pela sua igreja, pelo seu povo. Pelo contrário, devemos permanentemente nos lembrar, fazer menção daquilo que Deus tem feito em um passado bem próximo, daquilo que Deus tem feito em um passado bem distante e daquilo que Deus está fazendo. Devemos fazer menção, devemos ver, contemplar, meditar, pensar naquilo que Deus tem feito. E devemos também chamar outros para vir contemplar, ver as obras de Deus, os feitos de Deus. Se voltarmos a um passado bem mais distante com relação a esse texto, nós vamos chegar lá no povo dele, no povo de Deus que estava no Egito, escravos, durante 430 anos. E de lá, ele tirou o seu povo, libertou o seu povo da escravidão de Faraó, usando Moisés e Arão. E o que foi que Deus fez? Grandes maravilhas, grandes coisas, grandes obras. Logo após a libertação do povo de Deus, do poder do Egito,
do poder do Egito, Moisés fez o quê? Moisés cantou ao Senhor. Ele compôs um cântico, um hino de vitória, um hino de triunfo, um hino de gratidão ao Senhor, nosso Deus. Porque Moisés, ele teve a certeza, tinha a certeza de que realmente foi Deus, o Senhor, o soberano, o Criador, que havia feito tudo aquilo lá no Egito. Quebrou os carros, despedaçou a lança, o arco, enfim, destruiu todo o exército de Faraó, juntamente com o rei, nas águas do mar. Enfim, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Ele fala, a sua voz troveja e tudo se acalma. Ele faz cessar a guerra, como diz no verso de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, ele faz cessar a guerra, ele apazigua, ele é o Senhor, protetor, refúgio, o baluarte da sua igreja, do seu povo. Quanto aos inimigos do povo de Deus, conforme aqui o Salmo, que injuriam os servos, os salmistas introduzem o brado de Deus. O brado de Deus, como já lemos no verso 10. Aquietai-vos. Aqui é Deus, a voz de Deus ecoando entre os povos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem sabendo que eu sou Deus, o Criador, o sustentador, o mantenedor, o provedor, aquele que tem o mundo, o globo, todo o universo na palma da minha mão. Eu sou exaltado, eu sou engrandecido, eu sou enaltecido entre as nações, eu sou exaltado na terra. O rei Senaqueribe havia mandado uma carta para o rei Ezequias, e Ezequias ficou espantado, mas ele foi orar, e na carta havia várias ameaças, e na carta, o rei Senaqueribe dizia que Ezequias não ia sobreviver, nem a nação, todos iriam ser subjugados, porque o Deus deles era um Deus fraco, era um Deus frágil, vulnerável, era um Deus vencível, era um Deus vencível. E Deus demonstrou e mostrou para esse rei, esse exército, que ele é Deus Todo-Poderoso, é o Senhor invencível. Louvado seja o seu santo nome. Então, os salmistas introduzem o brado de Deus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meus irmãos, que o mal que os inimigos intentam contra os santos, o mal que os inimigos fazem ou tentam fazer contra a igreja, contra o povo de Deus, o mundo que se levanta com toda a sua fúria contra a igreja, contra o povo de Deus, na verdade, está se levantando contra Deus, está afrontando Deus, está ferindo o próprio Deus, está chamando Deus para simplesmente provar quem Deus é, nessa hora. Então, o mundo turbulento, aqui no Salmo, no verso 10, ele é repreendido pelo próprio Deus. O mundo que está em guerra, o mundo, esse mundo que não quer saber de Deus, esse mundo que não quer saber da palavra de Deus, esse povo que se levanta
contra Deus, contra a igreja, esse povo que na terra fica zombando, blasfemando de Deus, lá do céu, como diz no Salmo 2, Deus olha, Deus vê, Deus contempla, e Ele faz o quê? Ele ri, e ao seu tempo, Ele vem e faz justiça, Ele realiza justiça na sua ira, diz o texto, no seu furor. Então Ele vence todos os seus inimigos e Ele preserva o seu povo do mal, Ele preserva o seu povo das hostilidades das nações. O Senhor, Ele repreende as nações, sacode as nações e depois Ele repreende e mostra quem de fato Ele é. E ao mesmo tempo, Ele ordena ao seu povo que não entre em pânico. Ele ordena ao seu povo que não se desespere. Ele ordena ao seu povo que reconheça sua soberania, que reconheça o seu poderio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Assim, meus irmãos, Deus consola, Deus conforta o seu povo, Deus conforta o coração da sua igreja, em meio às dificuldades, às tribulações da vida, em meio a esse mundo de caos espiritual, emocional, em meio à crise toda que estamos enfrentando, mais do que nunca, em meio aos sofrimentos do princípio das dores, a igreja, ela precisa se aquietar, se acalmar, ela precisa descansar em Deus, na angústia. Então, e Deus Ele aplica aqui o argumento, Ele diz qual é o argumento, por que nós devemos descansar, nos aquietar, por que as nações devem também se acalmar em sua fúria, em sua ira. Por que Deus apresenta o argumento? Porque Deus é Deus, como diz aqui. Sabei que eu sou Deus, porque Deus é Deus, todo-poderoso e exaltado na terra por todos os povos, por todas as nações. Portanto, meus irmãos, não vos assusteis com as tribulações do presente, não vos assusteis com os poderosos dessa terra, com os homens poderosos, malfeitores dessa terra, não vos assusteis com as manifestações de hostilidades, porque o Senhor Deus, que está com o seu povo, Ele é todo poderoso. Não tem mais o homem que nada pode fazer para salvar a alma. Ele pode matar o corpo, ele pode ferir o corpo, mas ele não pode ferir, tocar na alma. Diz o texto de Mateus capítulo 10, que devemos temer antes a Deus, que tem poder, tanto para ferir, para matar, como para dar a vida eterna, como para salvar as nossas almas. Por isso, não vos assusteis quando as grandes ondas, quando os mares se tornarem violentos e virem contra você, contra nós, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Foi o próprio Jesus quem disse: no final das contas, a igreja
a igreja vai chegar sã e salva para a glória do Senhor nosso Deus. Aqui também tem uma profecia, tem aqui o aspecto escatológico e messiânico, que aponta para a vitória final do povo de Deus. Vitória esta que se deu, se dá e se dará único e exclusivamente por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse salmo fala também dessa vitória que a igreja vai desfrutar lá no final, no dia do Senhor. No dia do Senhor. Diz o texto de Filipenses 2, de 9 a 11, que no dia do Senhor, no último dia, vai acontecer de que todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. Toda língua vai confessar que Ele é Deus, que Ele é o Rei eterno das nações. Por isso, o estabelecimento de seu reino trará plena paz, completa paz e perfeita paz, quando então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que o reino é de nosso Deus. Todos vão ter que invocar e exaltar o nome do Senhor da vida. Nos versos 11 e 7, os salmistas, eles fazem aqui uma repetição. Por exemplo, no verso 11, diz que o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui a ênfase é de que o Senhor Deus é todo-poderoso, Ele é o Deus da aliança, da promessa, Ele é Deus fiel, Ele prometeu estar com o seu povo ao longo da história, até o fim. Ele está presente com o seu povo e vai continuar presente com a sua igreja. A promessa final que Jesus fez, na verdade ele reafirmou em Mateus 28, no último verso, no verso 20, Jesus Cristo declarou: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando imaginamos que Deus está longe, distante, ausente de nós, é quando Ele está mais perto e mais próximo de nós, para nos socorrer, para nos fortalecer em meio às dificuldades, em meio às provações dessa vida, sejam elas quais forem. Então, Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Números 23 e 19. Portanto, confiemos na fidelidade, na presença de Deus em nós. Ele é quem defende e preserva a igreja. Ele é quem defende. Ele é quem dá a vitória. Ele é quem dá o triunfo. Ele, por isso, é quem deve ser exaltado e enaltecido, pois a terra é seu domínio. Deus, Ele é o dominador
Ezequias ficou com medo, quis se prostrar. Isaías disse a ele, pelo Espírito Santo: Ezequias, não se entregue, não se entregue. Ezequias tomou a decisão de orar, foi buscar a Deus. Orar, meus irmãos, buscar a Deus em todo o tempo, quanto mais na hora da angústia. Invoca-me no dia da angústia, eu te responderei, e tu me glorificarás. E tu me glorificarás. O nosso Deus, ele é transcendente, é o totalmente outro. Porém, ele também é imanente, ele está presente em cada um de nós. Ele é o nosso baluarte, a nossa torre forte. Louvado seja o seu santo nome. Meus irmãos, e quais são as implicações, as consequências desse trecho do verso 8 ao verso 11? Primeiramente, é que tudo o que Deus fez e faz e há de fazer, nos chama, nos convoca a que nossa confiança firme-se cada vez mais no seu poder, no poder de Deus. Tudo o que Deus fez e faz e fará, nos leva a sermos gratos a Ele, a sermos agradecidos a Ele, diariamente. Tudo o que Deus fez e faz e fará, nos conclama a descansar nele, a esperar nele, a repousar nele, e somente nele, em quaisquer situação. Pois como diz lá no Salmo 23, o Salmo do bom pastor, ele nos leva para as águas tranquilas. Então, descansar em Deus é muito importante. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, declarou Davi, não terei medo, porque o Senhor está comigo. Então, devemos ser gratos e descansar e fortalecer a nossa confiança em Deus. O que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus há de fazer ao longo da história, nos dá o entendimento da sua soberania, da sua providência, do seu cuidado, e nos faz ver mais claramente que Ele está no controle e no comando de tudo. Nos faz ver que o Senhor está reinando. Ele é que tem o controle de toda a situação do mundo, de toda a situação das nossas vidas. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus faz, tudo o que Deus há de fazer, nos leva a glorificar o seu santo nome. Como os salmistas declaram, Deus falando, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Pelo quê? Pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Portanto, meus irmãos, firme-se cada vez mais em Deus, fortaleça a sua confiança cada vez mais em Deus. Seja grato, meu irmão. Glorifique a Deus, exalte a Deus. Entenda que Ele está no controle de tudo. Descanse em Deus e espere nele, porque Ele é Deus infalível. Amém? Então vamos orar nesse instante, finalizando o culto essa noite, agradecendo ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, em Tua presença
santa, divina, eterna, maravilhosa, levantamos a nossa voz em oração, Senhor, mais uma vez, e dessa vez, Pai querido, para te agradecer, para te bendizer, para te exaltar, Senhor, pelo que tu és, pelo que o Senhor representa para cada um de nós. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é Deus, o Criador, o sustentador, o mantenedor de tudo e de todas as coisas, é o provedor. O Senhor é quem domina, é quem controla, é quem governa os povos, as nações e, em especial, a sua igreja, o seu povo. Senhor, louvamos a Ti pelo que o Senhor tens feito no passado, bem próximo, bem distante, ao longo da nossa vida, ao longo de toda a história da igreja, ao longo de toda a história do Teu povo, desde os primórdios até então. Louvamos a Ti, Senhor, pelo que o Senhor tens realizado para conosco, como em Samuel está escrito: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, louvamos o Teu santo nome, porque temos, ó Pai, da parte do Senhor, tudo aquilo que pode nos trazer esperança, nos trazer gratidão, nos trazer entendimento da Tua soberania, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa o Teu povo, cada vez mais, o Teu povo, Deus, que está em casa, Deus, o Teu povo que está aqui no templo, fica conosco, com as nossas famílias, Deus, nas angústias, nas tristezas, nos desânimos, nas crises de ansiedade ou de depressão, nas incertezas, nas dúvidas, que o Senhor esteja nos preservando, nos ajudando, fortalecendo a nossa fé, a nossa confiança, Deus, e que acima de tudo sejamos gratos e glorifiquemos o Teu nome através do nosso corpo, vivendo para a Tua glória e para o Teu louvor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, oramos nesse sentido. Também pedimos pelos que estão enfermos, pelos que estão doentes, pelos que estão acamados, ou em casa, ou no hospital. Rogamos que o Senhor continue tendo misericórdia, salve, cure, que o Senhor abençoe também aqueles que estão enlutados, que o Senhor traga o consolo, o conforto, o refrigério para a alma de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fica com a Tua igreja, fica com o Teu povo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.